Como é que anda o tempo? Tem muitas nuvens ainda? Paira instabilidade no tempo da política? Maga Estopassoli, boa tarde. Mais ou menos. Tem tido umas aberturas de sol, Como dizem ali na cidade mineira, mal menos. Antes de eu te contar sobre a previsão do tempo, da política, eu vou quebrar o protocolo aqui para mandar um beijo muito especial para minha mãe, lá em Cocal do Sul, a dona Adelina, que assiste o BG todos os dias. Ontem eu assisti com ela a edição 1000 do BG. E minha mãe que está se recuperando de uma situação de saúde, então um beijo para ela, para toda a minha família, para o Wilson, para a Lourdes, para todo mundo que acompanha o BG e que está lá cuidando dela. Então um beijo para ela, porque ela assiste a gente todos os dias, viu, João? Isso é muito bom, a gente falar dos nossos telespectadores, aqueles que estão conosco, porque a gente está na casa dessas pessoas o tempo todo, né? Todo o tempo. E Cocal do Sul dá muita audiência pra gente, então um beijo para todo mundo lá de Cocal do Sul, especial para minha mãe. Agora vamos falar de política. Santa Catarina ainda vive o rescaldo do resultado das eleições municipais deste ano. A nova configuração partidária aqui no estado tirou do MDB o título de partido com maior número de prefeituras e também tirou do PSD o título de partido que mais governa catarinenses, ou seja, que governa o maior número de catarinenses. Ambos perderam o lugar para o PL, comandado por Jorginho Melo e seus dois filhos, o Bruno e o Felipe Melo. Agora é aquela hora em que todas as siglas passam a olhar para a eleição de 2026, já sob a ótica de quem analisa erros e acertos dessa corrida eleitoral. Nós já falamos aqui, por exemplo, sobre o enfraquecimento eleitoral de Clésio Salvaro, que sempre teve vitórias retumbantes e agora contabilizou aí um tímido 12% em cima do principal adversário do seu substituto. Isso, além de outras questões, vai refletir no quadro para 2026. Também vai refletir na próxima eleição o desempenho de partidos tradicionais, como o MDB e o PP, que, embora aqui em Criciúma tenham saído do pleito bastante machucados, enfraquecidos, seguem demonstrando força no estado. O MDB, embora tenha diminuído 30 prefeituras, ainda é o segundo maior partido do estado em número de prefeitos eleitos, somando 70 cidades sob seu comando, seguido pelo PP, que é o terceiro, com 53 prefeituras. O que tudo isso significa? Que já olhando para 2026 e com as pontes políticas entre PL e PSD levadas pela enchente eleitoral deste ano, não se pode descartar a possibilidade de Jorginho Melo e seu PL trabalharem por uma composição com MDB e PP, para garantir a sua reeleição, para tentar a sua reeleição. Um dos gestos que alimentam essa teoria ocorreu já nesta semana. Jorginho convidou os 6 deputados estaduais do Manda Brasa, o MDB, além do presidente estadual da sigla, o deputado federal Carlos Chiodini, para uma reunião marcada para hoje. O assunto? O governador quer o deputado estadual e ex-prefeito de Jaraguá do Sul, Antídio Lunelli, ocupando uma secretaria de Estado bem importante, a da Agricultura. A entrada de Antídio no governo sinaliza a ampliação da aproximação entre os dois partidos e, como nada na política acontece sem um bom motivo, é possível que a gente concluir, que PL e MDB estão iniciando aí um namoro um pouquinho mais sério. Vale lembrar que a Secretaria de Infraestrutura do Estado também é ocupada pelo partido sob o comando do deputado Gerry Comper, embora neste caso a atuação do escolhido tenha tido um pouco menos de autonomia. Outro ponto a ser destacado com relação à articulação do governador tem a ver diretamente com o Criciúma. No novo arranjo que o seu governo deve fazer, não se pode descartar a possibilidade de Jorginho acabar levando para o estado o prefeito em exercício de Criciúma, o Ricardo Fabres. Eles têm tido uma boa relação administrativa e o Fabres poderá ocupar uma função política estratégica no governo estadual a partir de 2025. Ricardo Fabres, atual prefeito de Criciúma, chegou a se candidatar a vereador, mas acabou se retirando do pleito poucos dias depois do início da campanha. E eu sei que vocês estão esperando a gente falar de Forquilinha. Forquilinha está em chamas desde ontem, quando a Polícia Civil deflagrou mais uma fase da Operação Mactube, que acabou prendendo um empresário e afastando do cargo servidores municipais, além do próprio prefeito reeleito, o José Cláudio Gonçalves, o Neguinho, do PSD. Quem assumiu a prefeitura foi o vice do Neguinho, vice eleito lá em 2020, não nessa eleição, eleito em 2020, o Valcir Antônio Matias, conhecido como Chile, do PDT. Acontece que Neguinho e Chile estão rompidos e não tem mais nenhum vínculo político.
Só que agora o Chile é o prefeito. Como forma de protesto, boa parte dos servidores comissionados, ou seja, aqueles que são nomeados pelo prefeito por serem de sua confiança, se reuniram hoje pela manhã para entregar os seus cargos, ou seja, para pedir demissão. A questão que precisa ser destacada aqui sobre a cidade de Forquilinha em si, para além da briga política, é o seguinte, um dos servidores chegou a dizer que, abre aspas, se tiver que parar a cidade, nós vamos parar, fecha aspas. Servidor público ou comissionado concursado é pago com dinheiro do cidadão, neste caso, do cidadão de Forquilinha. Comissionado não escolhe para quem trabalha, ele é pago para prestar um serviço e um serviço de qualidade ao morador da cidade. Pedir demissão em massa na tentativa de provocar um caos na cidade em retaliação ao prefeito interino que ocupa a função por ter sido escolhido pelo próprio prefeito Neguinho lá em 2020 é um ato de irresponsabilidade para com os moradores da belíssima cidade de Forquilinha que não merece isso. Educação, saúde, infraestrutura, segurança são serviços de primeira necessidade e o município não deveria ficar refém de servidores que, com objetivos pessoais, políticos, possam colocar em risco o pleno funcionamento da cidade. E quanto ao prefeito Neguinho, ele diz que está tranquilo, que vai cuidar aí da sua defesa e tudo mais. Então, cada coisa na sua caixinha, viu, João? E as turbulências seguem. Então, a Camila Levien está mais tranquila. A Camila Levien. A Camila está mais tranquilo para a Camila trazer a previsão do tempo do que a gente falar de política. Por mais louco que esteja o tempo, e a gente costuma dizer que o tempo está louco, vemos que na política o trabalho de vocês não é fácil não para previsão. Obrigado, Maga. Até sexta-feira. Até sexta-feira.